Boa tarde, amigos. Estou mais uma vez aqui de volta para uma conversa com vocês, uma troca de ideias. Desde o nosso último vídeo eu vi uma aceitação bem interessante nas palavras que eu tenho para trazer, que a espiritualidade traz através de mim. Então acho que agora nós podemos dar uma retomada em vídeos mais com curta distância, de espaço de tempo entre eles, porque nós tínhamos realizado no ano passado um começo de vídeos no YouTube, mas estava muito fraco, o pessoal muito desinteressado. Mas daí essa chegada do coronavírus causou um despertamento espiritual bem proveitoso e interessante para todos que buscam esse esclarecimento e esse crescimento. Então eu me motivei a trabalhar mais em vídeos no objetivo de tentar trazer alguns esclarecimentos de acordo com aquilo que eu creio, aquilo que eu recebo mediunicamente, e que as pessoas que se afinizam com essa forma de ver buscam também trocar ideias comigo. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho em mente algo bem claro de que nós, para evoluirmos espiritualmente, para seguirmos pelo caminho da verdade, nós temos que ter duas coisas fundamentais. Um é a plataforma do amor, a base do amor, e a outra seria o autoconhecimento, seria a consciência espiritual. E desde que eu fiquei um tempo fora dessa visão espiritual, que estava trabalhando em outros enfoques, eu meio que perdi a conexão com o que estava acontecendo, né? E alguns amigos espíritas, espiritualistas me alertaram que as pessoas que estavam vinculadas à visão espiritual estavam caminhando por um caminho muito tortuoso, de revolta, de indignação, de agressão verbal em várias das redes sociais e tudo mais. E estavam de uma certa forma fechadas na sua forma de ver e compreender as coisas como realmente são. Então, a partir de uns dias eu comecei também a realizar publicações um pouco mais duras no Facebook, com o intento de fazer um choque de despertamento nessas pessoas. Mas certamente esse não é o caminho da evolução, o caminho do bom senso, do equilíbrio, da harmonia. Todos nós sabemos que somente o amor faz com que nós venhamos a evoluir e nos libertar de todas as nossas mazelas. Mas o amor não significa simplesmente um sentimento de bondade sem ter uma verdade e um objetivo claro e consciente, ou seja, a questão da consciência espiritual. Não podemos jamais compactuar com ideias vingativas, de guerra, de revolta, de maldade, de ironia, no sentido de traçar isso como um objetivo de amor espiritual ou bem espiritual. E é isso que nós estamos vendo, uma grande guerra nesse momento, não só na nossa nação, o Brasil, mas em todo o mundo. Uma busca cada vez maior pelo interesse próprio e colocando os interesses da coletividade em segundo plano. Até mesmo os discursos agressivos começaram a se tornar irônicos no sentido de que esse pessoal do politicamente correto, que quer um mundo perfeitinho, mas quem termina pagando a conta somos nós. Quem termina pagando a conta realmente somos todos nós, porque nós temos que formar uma grande família, uma humanidade coletiva, onde todos dão a sua contribuição, e não pensar somente no seu próprio interesse, no seu próprio lucro. Era isso que a humanidade estava se tornando através de um capitalismo cada vez mais selvagem, empreendedores dizendo que não iriam carregar o fardo nas costas, mas na verdade a gente não tem que pensar somente no capital, interesse, lucro, consumo, mas sim que nós somos irmãos de uma grande família universal e cada um deve dar a sua contribuição para isso e procurar formar uma consciência de todos em volta de um bem comum e de um crescimento conjunto. E nós sabemos que isso está longe de acontecer em nosso mundo, em nosso planeta, em nosso país. Mas acreditar que através de atitudes de revolta, de indignação, de apoiar pessoas que promovem o ódio, nós nunca vamos chegar a um lugar que procuramos chegar, que é uma visão espiritualizada das coisas. E esse cenário nós temos visto muito bem nos dias atuais aqui no Brasil. Portanto, mais do que nunca, nós temos que abrir os olhos para a verdadeira justiça, deixar de acreditar cegamente em algumas coisas e parar para refletir o que é o correto e o que é o bom senso.
se libertar dessas teorias conspiratórias, essas fake news que se propagam de uma forma incrível e às vezes são fake news risíveis até que as pessoas defendem, e procurar mais do que nunca analisar o bom senso e a lógica disso tudo, se libertar dessas teorias conspiratórias que infelizmente muito vingam no meio espiritualista, mas que na verdade não tem nada de real e de factual, e procurar sim construir um caminho de harmonia, de amor e de congregação. A humanidade só vai evoluir quando todos caminharem na mesma direção sob a luz do Cristo. Ou seja, que a gente analise os ensinamentos de Jesus e veja claramente se aquelas atitudes, aquelas colocações, aqueles pontos de vista que nós estamos defendendo, se aquelas pessoas que nós estamos defendendo cegamente, se elas estão realmente vinculadas à mensagem de Jesus ou somente de seu próprio ego ou de agente das trevas. Por isso fui muito duro nas postagens do Facebook ultimamente, para que as pessoas percebam que nós temos que buscar seguir o caminho daquilo que Jesus nos ensinou. O amor, o respeito, a tolerância, a compreensão, ou seja, voltar-se para a justiça de Deus e não para o interesse dos homens. Nós estamos numa época de muitos falsos profetas e nós temos que ficar alerta para tudo isso. Inclusive, muito me preocupou disso tudo que alguns amigos me disseram que inclusive vários médiuns, vários palestrantes espíritas estavam defendendo essa linha de pensamento, demonstrando o quão preocupante está esse cenário. Um cenário de fascinação por algo que nada tem a ver com espiritualidade, com espiritismo, com cristianismo, ou com a mensagem pura de Jesus. Não é isso que a humanidade, não é isso que Jesus e a autoespiritualidade espera para cada um de nós. Nós temos que parar, fazer uma busca de autoconhecimento, analisar as nossas próprias postagens em redes sociais, analisar cada conteúdo dela e ver qual é o fundamento daquilo e por que estamos lutando por aqueles conceitos, de uma forma sincera e pura. Não estou falando aqui de lutas de partidarismos, até porque eu não sou adepto de nenhum partido. Se eu fosse escolher um modelo, escolheria um modelo de centro, porque como Hermes mesmo ensina no princípio do ritmo, o sábio é puro equilíbrio, ele não vai nem para um extremo nem para o outro. Todas as atitudes extremistas são de ódio, de revolta e de terrorismo, como a gente bem sabe. Então o melhor caminho seria sempre o caminho do bem, o caminho do consenso, das ideias, dos equilíbrios, de respeitar a opinião dos nossos semelhantes. Aquelas pessoas que não respeitam a opinião dos semelhantes e acham que tem que derrubar algum dos poderes e tomar o controle total em sua mão, se mostra uma pessoa intolerante e que não está ao lado de Jesus. Ou seja, a verdade não está absolutamente na mão de nenhum, e nenhum é absolutamente isento de erros e de atitudes corruptas. E é o que nós estamos vendo hoje, neste sábado, ocorrendo no Brasil neste momento. Então uma reflexão que eu gostaria de trazer para todos é essa: se desliguem do modelo que está instalado aí de pensamento, façam uma autoanálise do que procuram para suas vidas, e aqueles que procuram realmente crescer, se espiritualizar, vão ver que não adianta abandonar tudo, negar tudo, dizer que política não me interessa, isso ou aquilo, mas sim qual a real postura que devemos tomar. Cada povo tem o governo que merece, e nós estamos passando por tudo que estamos passando nos últimos anos, nos últimos governos, por causa desse nosso comportamento, dessa nossa postura que nos leva a ter esses governantes que tanto reclamamos. Então vamos refletir que tipo de país, que tipo de sociedade, que tipo de mundo nós queremos viver. E espero que o coronavírus nos auxilie nisso também, nos libertando dessa teia de ilusão que sempre termina escravizando a todos e já atrasa o progresso da humanidade faz alguns anos. Estamos em atraso no progresso de evolução por causa dessa alienação coletiva em que vivemos. Então, mais do que nunca, é momento de se libertar de todos esses mecanismos de controle, esses mecanismos de dominação e de hipnose em que estamos envolvidos,
pedirmos através de uma oração sincera a Deus e a Jesus, que limpe as nossas mentes e que nós possamos nos reconectar com o alto e então relembrar aqueles ensinamentos de Jesus que são fundamentais para a formação de nosso caráter. Não podemos mais aceitar a ideia de que acreditamos em Deus e Jesus, mas compactuamos com coisas que são completamente diferentes daquilo que estudamos e que está no Evangelho de Jesus. Da mesma forma, entender que às vezes a verdade precisa ser chamada de forma dura, assim como Jesus fez em frente aos fariseus do templo, que ele condenou veementemente pela sua corrupção. Nós também temos que ter essa postura, mas uma postura sincera. E ao mesmo tempo não esquecer de que somos todos irmãos, independente de que lado estejamos. E que devemos despertar e caminhar em direção a essa luz, a esse roteiro, a esse caminho que é o Evangelho de Jesus. Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Acontece que temos que ter uma interpretação sincera a respeito desses ensinamentos e não fazer uma distorção dessas palavras como a gente vê em muitas igrejas fazendo para atender os seus interesses. Sejamos sinceros conosco mesmo e então nós veremos se estamos com a luz ou com as trevas. Espero ter ajudado a todos vocês nessa reflexão, que é uma reflexão que eu também procuro fazer para mim mesmo. Apesar de algumas pessoas comentarem que eu estou querendo ser o dono da verdade, na verdade eu estou tentando remar contra uma maré no sentido de fazer as pessoas perceberem que nós não estamos caminhando pelo caminho correto. Não digo que o meu é o correto, mas temos que achar um meio termo nessa caminhada e termos lucidez nos nossos pontos de vista. Eu sempre soube desde o início que o número da besta, o 666, que estaria gravado nas mãos e na testa da humanidade no fim dos tempos, seria essa tecnologia da internet, smartphones e coisa e tal. Porque é um elemento puro, assim como o álcool é um elemento puro e algumas pessoas usam para desinfecção, para cirurgias, para restaurar feridas, e outros usam para se embriagar e cometer crimes. A internet é um elemento fantástico de estudo, de conhecimento, de conexão, mas pode se tornar um elemento de propagação de ódio, de mentiras e de falsidade. Analisem bem que caminho cada um está seguindo, que tipo de coisas compartilham nas redes sociais e como estão agindo para construir um mundo melhor. Então, amigos, por hoje é só e obrigado pela atenção de todos vocês. Que Deus e Jesus os abençoe.